Eu pensei na casa, como que eu quero a interação com os meus filhos, como que eu quero receber. Então, para mim, tem muito a ver a construção de uma casa com as tuas crenças, assim, em relação à vida. Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast da São Bento, onde a gente fala com pessoas que constroem futuros em Dourados, no Mato Grosso do Sul e também no Brasil. E falando de alguém que constrói futuros em Brasil, eu tô aqui com a Lucila hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, tô muito feliz. Eu falei pra equipe, eu não tenho nem roupa pra usar pra gravar com a Lucila. No primeiro episódio eu falei, assistam, vão ter pessoas da cidade, do estado, famosos. Olha aqui, ó, nossa primeira famosa. Ah, que bom. Lucila, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vou dar um depoimento aqui. Ontem passei o dia no Hectares. Fiquei impressionada. Que legal. Impressionada. Fico Parabéns. feliz. Parabéns, viu? Que bom que você gostou. Adorei. A gente fez ali pra receber os amigos e você veio fazer essa visita aqui, gravou lá. E depois a gente jantou, tomou um vinho, comeu uma carne maravilhoso, ali. maravilhoso. É gostoso esse clima de receber as pessoas de fora. É. Porque a gente via que em Dourados a gente recebia, mas não com a qualidade que a gente gostava, sabe? Então, eu que tô morando lá no Hectares agora, de favor, na casa dos meus pais, a gente tem recebido muita gente e percebido o quão é especial poder receber ali dentro do Hectares. E conversando com outras pessoas que moram ali, eles estão falando as mesmas coisas. Vem amigo, vem um parceiro de negócios, vem um familiar de fora. E a experiência de receber, de hospedar alguém ali no Hectares, enfim, de viver essa vida ali tem sido bem legal. Não, fiquei impressionada, adorei. Lucila, você tem um canal no YouTube e, na verdade, toda uma comunidade que acho que nasceu com um blog. É isso? Foi em 2008. Chamado Casa de Valentina. É. Como que surgiu isso? Bom, primeiro eu vou te contar como é que surgiu o nome. 2008, era a minha próxima pergunta. 2008 era um cenário totalmente diferente quando a gente pensa em digital. Parece pouco tempo, mas era muito diferente. O primeiro iPhone estava sendo lançado para situar as pessoas em localização temporal. Não tinha iPhone. Olha, nem eu tinha essa memória. Quanto tempo faz? Instagram não existia? Não existia. E daí, eu sou jornalista, eu trabalhava na Globo, certo, na TV, e eu montei o blog, eu tava noiva na época. É óbvio que já tinham blogs de decoração fora. Aqui tinham dois, o Alex em Casa e o Casa da Cris. E então a gente montou junto, a gente montou no mesmo ano. Mas por que chamava Casa de Valentina? Porque eu achava, eu não sabia como é que seria isso. Então eu não queria ter meu nome vinculado. É mesmo? Porque Visão a longo prazo era quase uma coisa meio pejorativa. Entendi. Entendeu? Você não deu certo em nada, você montou um blog. Entendi. E não era legal, não era cool ter o blog. Então, por isso que eu montei Casa de Valentina. Porque eu falei, não, imagina, eu trabalho... Tipo, era super feliz. Você já tinha uma carreira bem estruturada, de renome. E de repente, um blog... Tá tudo bem, Lucila? Tá tudo bem. Amigos, deu alguma coisa muito errada. Você saiu da Globo? E daí, enfim, eu fui tocando Casa de Valentina paralelamente. Lembro como se fosse, assim, ontem, a primeira loja que entrou em contato para anunciar, não tinha a menor noção de valor. Mas isso foi quando? Essa primeira loja? Eu acho que já era 2010, assim. 2 anos ali só fazendo por gostar. Porque realmente, assim, e não é uma lenda. Eu não sei se hoje, se eu usasse essa estratégia, eu teria sucesso, entendeu? É que lá o mercado era muito incipiente. Então, foi uma coisa bem orgânica. Minha ideia nunca foi sair para montar o blog. É que as coisas foram acontecendo. Mas eu acho que hoje não existiria, não tem mais espaço para essa despretensão. Eu vou montar um negócio mais ou menos, vou atualizando de vez em quando der vontade. Tem que ter uma constância muito grande. E é um mercado já consolidado, já uma estrada já pavimentada, né? Então não tem mais esse espaço tão grande para sorte. Exato, exatamente, para esperar, né? Porque antes, acho que até o ritmo de vida era mais tranquilo, mais lento. Então, a Lucila postou hoje, postou daqui 5 dias, postou daqui 15. Tudo bem. Que legal, tem post lá. Hoje, se você passa 2 semanas sem conversar com seu público... Imagina. Quem que é essa aqui que eu tô seguindo, que eu nem... Não lembro, não falar nada? Sumiu. Não tem. A velocidade mudou muito. E aí,
o blog ele já ganhou um tamanho legal antes de ir para YouTube e Instagram. A primeira coisa que eu montei foi o blog. Uhum. Daí depois... Não, na verdade, simultaneamente, o Face, que naquela época, ele tinha muita relevância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você morava onde? É o seguinte, eu falo que eu sou cuiabana. Porque minha mãe é sul-mato-grossense, meu pai é do interior de São Paulo. Quando eles casaram, eles foram para Cuiabá. Eu só voltei para nascer mesmo. Uhum. Voltei para São Paulo, nasci. Depois de poucos meses, voltei para Cuiabá. E lá eu fiquei até 6, 7 anos. Uhum. Só que as minhas férias eu passava em Cuiabá. Então eu me considero de coração cuiabana. Que legal. Que legal. Mas eu já morava, assim, colégio, depois, né, fiz em São Paulo, fiz publicidade, fiz jornalismo em São Paulo. Minha vida, assim, meus amigos são todos de São Paulo. Seu histórico é de lá. Legal. Meu histórico é de lá, então eu já morava lá. Então, essa época você tava lá em São Paulo. Tava lá em São Paulo. Bacana. Mas o que eu ia te contar? A gente estava falando do Facebook. Exatamente, como entrou as outras redes sociais, porque antes era só um blog. E daí, isso que eu acho até interessante falar sobre isso, não só para quem quer criar conteúdo, mas para quem tem empresa e quer, obviamente, ter uma presença no digital. Eu, quando montei, várias amigas, fiz faculdade de jornalismo e várias amigas jornalistas, e daí de vários setores, economia, política, enfim, criaram naquela época, hoje eu vou falar, parece surreal isso, mas elas criaram canais no Facebook, na época tinha. Sim. Era um canal só de Facebook. E eu, como tinha muita imagem, eu falava muito sobre estilo, enfim, criei o blog e o Facebook. Quando o Facebook, lá na época jurássica, entrou com o algoritmo, esses posts deixaram de ser entregues. Foi o que a gente viveu recentemente com o Instagram. Exato. E essas minhas amigas que tinham canais super relevantes nas áreas que elas atuavam, foram trabalhar em outras coisas. Porque elas estavam rendidas ao algoritmo daquela determinada plataforma. Então, de novo, foi um acerto ao acaso eu ter montado o blog. Porque quando o Facebook entrou com a questão do algoritmo e os posts deixaram de ser entregues no Facebook, eu continuava com todo o meu repertório de conteúdo no blog. Então, de novo, foi uma coisa sem querer, mas que deu certo. Que, obviamente, depois disso eu entendi que era uma estratégia. E daí veio o Instagram. Então, o Casa de Valentina tem presença no Instagram. No YouTube também. O YouTube foi talvez uma das últimas redes que eu entrei, assim, com energia. Você se adaptou tão bem ao formato, né? Eu vejo lá, parece que é a tua casa, o YouTube também. Eu gosto do YouTube, ainda tô aprendendo muito, porque o público, a interação é muito diferente do Instagram. Né? Muito, a gente muito, tá com o podcast aprendendo também. É interessante isso. Como são redes que às vezes o conteúdo é similar, mas a interação é totalmente diferente. E o Pinterest, que por causa de Valentina é muito forte. É mesmo. Muito. Eu não uso tanto o Pinterest, mas eu acho que dentro dessa área a turma usa demais, né? E o que é interessante do Pinterest é que a maioria das pessoas, o uso do Pinterest é para busca de referências, né? Mas poucas empresas ou marcas usam como gerador de tráfego. E no caso de Valentina, ele é muito forte como gerador de tráfego. Então, entendi. Você é emissora de tráfego para marcas. Não. Ou não? Eu publico muita coisa. Todo o conteúdo do Casa de Valentina, ele está no Pinterest. Que legal. Seja em vídeo, seja em foto. E ele funciona como um trator de acessos para o site. Ah, legal. Ou para o site, ou enfim, para onde eu colocar vai chamando de topo de funil. Então, o pessoal tá navegando ali por referências, trombei... Poxa, Casa de Valentina. Gostei Casa de Valentina. Deixa eu ver quem que é essa pessoa, o que está sendo falado. E é uma mecânica interessante, porque é um público que já tá mais maduro na busca. Então, se você tá no Instagram, é só a gente observar o nosso uso mesmo de Insta. Você tá no Instagram, você tá dando um scroll ali meio à deriva, sem saber o que vai vir, né? Você dá um scroll, é sempre uma surpresa. No Pinterest, o uso já é mais focado. Ninguém entra no Pinterest para ficar dando scroll. Você entra e busca. Então, isso eu acho interessante para todos os mercados. Se você é médico, tô buscando realmente um mercado muito distinto do que eu atuo. E eu coloco, sei lá, queda de cabelo. Eu tô com problema de queda de cabelo.
Então, quer dizer... É um lead mais qualificado. É um lead ele muito qualificado. Muito. E poucas marcas usam isso, né? Sim. Essa diferenciação é muito interessante. A gente estava falando esses dias até com a nossa equipe de marketing, porque eu uso o YouTube Premium. Principalmente por causa do download. E aí eu tava reparando que, vez ou outra, você entra no outro celular ou entra no computador ali rapidinho e não tá logado, o anúncio do YouTube, ele me incomoda muito. O do Instagram não me incomoda. E aí a gente tava trocando ideia ali dentro da sala, que provavelmente é por conta disso. No Instagram você está à deriva. Então tô aqui rolando o feed, ou passando uma história atrás do outro. Ah, olha essa propaganda aqui. Não gostei, eu passo. Opa, gostei, eu salvo aqui, ou dou uma olhada no produto. E no YouTube não, eu entrei aqui para buscar o conteúdo tal. Olha aqui, achei o vídeo, cliquei. Ah, meu Deus, você tá no meio do caminho, o anúncio. Então, diferente a relação, né? Parece que é a mesma coisa. É interessante, mas né? Você tá zen ali, suscetível a receber o anúncio, e no outro não. Focado. É interessante isso, porque é um novo comportamento. A gente vai... Sim. As marcas precisam entender, né? E aí, como foi essa transição de jornalista para Casa de Valentina full? Assim, essa transição de carreira foi suave. Porque como Casa de Valentina começou e eu ainda trabalhava na Globo, só que eu não tinha filho, né? Então, meu dia tinha 48 horas. Que você tem na sua vida. Então, eu tocava Casa de Valentina à noite, rolava, entendeu? Rolava. Sei como é. Eu vejo, às vezes, alguém fazendo tal coisa à noite e falo, gente, nossa, que vida, né? Como existe tempo pra fazer essas coisas. Ver filme, assim, então, chega em casa e vê um filme. Viu outra, acompanhou o jogo de futebol, tal coisa. Eu falo, que horas, né? Exatamente. Como é que é? Aí ontem tem 3 moleques em casa. Aquele meme, o que comem, né? O que fazem, onde vivem essas pessoas. Onde vivem. Então, eu tinha mais tempo e eu tocava Casa de Valentina à noite. Mas ele começou ele começou concomitantemente. Certo. E daí, o processo de escolha, vou me dedicar integralmente ao Casa de Valentina, foi muito difícil, assim. E não foi difícil por uma questão de acreditar ou não no negócio. É porque eu gostava muito do meu trabalho. Sim. Então, realmente, eu tive que... Foi uma aposta. Foi uma aposta que deu certo, mas foi uma aposta, assim. E eu acho que isso é importante, porque eu acho que as coisas só decolam mesmo quando você se dedica, você mergulha, você se dedica integralmente. Porque senão vai ficar... Sim. Né? Ela vai numa linha, uma linha de crescimento não é tão... A curva de crescimento Sim. não é tão sensível. Agora, mas não era isso que a gente... Não, eu tô falando exatamente da transição de carreira. Então isso foi tranquilo. Você tem alguma formação na área? Arquitetura, decoração, interiores? Não. E como que é isso hoje? Como é que foi no começo e como que é isso hoje? Você leva umas porradas às vezes? O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre gosto de frisar que eu não sou arquiteta e não sou designer. Eu sou jornalista, exato, mesmo. Sou jornalista que trabalha como jornalista que trabalha em economia, política, enfim, cotidiano. Eu trabalho nesse mercado. E são quase 16 anos consumindo esse conteúdo e conversando com profissionais da área. Então, eu acabo tendo conhecimento, mas eu sempre gosto de trazer um olhar do consumidor, um olhar de fora. Então, uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que é uma característica minha quando eu tô falando com o profissional é perguntar. É perguntar e eu quero mais explicação e eu quero... Então, isso eu acho que até me deixa numa posição mais confortável Sim. de constante aprendizagem. Entendeu? E todos os dias eu pergunto de novo, mas por que você fez isso? E esse material, como é que funciona? Até uma vez eu tava, enfim, fazendo um trabalho e daí uma pessoa, um profissional ia me apresentar pro outro e falou assim, essa Lucila, você lembra que eu te falei que ela pergunta bastante, né? Investigativo. Essa sou eu. Que legal. Então, eu acho que até me deixa numa situação mais confortável. Agora, depois que eu fiz jornalismo e fiz publicidade, que eu acho que também foram formações complementares, eu fui fazer uma pós em administração na GV. Legal. E na época eu ainda trabalhava na Globo, mas eu fui fazer, e isso eu acho que me ajudou bastante em termos de gestão. Porque o jornalista, assim como o arquiteto, ele não sai da faculdade... Sem saber nada da parte de gestão. Sim, não sai da faculdade para ter um negócio, né? Exato. Então isso me ajudou muito. E você tá falando, vou voltar até um pouquinho, porque
eu acho que é uma história interessante. O que você fazia na Globo? Como é que foi essa jornada? Porque, querendo ou não, é uma grande empresa, principalmente para um jornalista, eu acho que dentro do Brasil hoje... Era o sonho de consumo. Exato. Quando eu entrei, eu fiz o processo de... Era jovem aprendiz, nem sei se hoje... Não era jovem aprendiz, Mas era trainee ou não? Era trainee, não era o jovem... não lembro, mas era um nome lá, talento. Era um processo... Jovem talento, era alguma coisa assim. E daí eu fiz esse processo, foi um processo super longo, mas eu entrei na área de jornalismo. Certo. E daí depois eu fui para marketing. Então lá dentro... eu trabalhei com marketing. Mas a área de jornalismo parte do background ali, ou você chegou a aparecer? Não aparecia. E isso foi também uma transição para mim. Porque na época, quando eu me formei, ninguém falava de redes sociais. Hoje, obviamente, as cadeiras... a faculdade de jornalismo. As cadeiras mudaram. Sim. Muito provavelmente tem edição. Imagino que a grade de jornalismo seja muito diferente. Eu tenho 41, então, né? A gente tá falando de muitos anos. Mas o jornalista, ele era... a figura dele era irrelevante. Entendi. O que importava era a pesquisa, o texto que ele escrevia. Ele era um mero... Ele não era personagem. Sim, exatamente. Ele era um mero transmissor de informação. Exato. Ele era o papel da carta. É isso. Não era o conteúdo. Exato. E hoje isso mudou muito. E isso mudou, ao meu ver, por causa do Stories. É mesmo. Antes de ter o Stories, eu não aparecia. Eu aparecia muito pouco. Não é que eu ficava me escondendo. Não era isso. O Casa de Valentina sempre teve. Mas não tinha necessidade. Era uma mídia que não exigia isso, né? Não exigia. E a partir do momento que se configurou o selfie, pra mim foi uma... Isso, eu vou te falar, de todo o processo, foi o mais difícil. Aparecer, porque assim, não parece até engraçado falar, nossa, todos os dias ela aparece, mas não era natural pra mim. Sim. E até hoje... eu não tenho eu não faço stories falado se tem muita gente ao redor. Não faço. Eu sabia que eu também não consigo? Eu tenho... Não é que eu não consigo, eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer também. Porque... eu me sinto ridícula. É isso aí. Então, às vezes, até pra gravar com uma pessoa, você fala, não, olha, podemos gravar aqui? Ou às vezes você tá ali, eu tô na obra, tem pedreiro, pintor, você sacar o celular, você fala, cara... Mas posso te falar? Não acho ruim. Não acho ruim. Eu acho que isso... Não acho ruim ter esse receio? Não acho. Por quê? Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem autocrítica. É claro. O tempo todo. O tempo todo. E isso é uma coisa que cada vez a gente vê menos. Então, eu acho bom. Às vezes tem gente que tá ali só pra... Não, eu vou gravar, não importa o quê. E outra coisa, tem que estar gravando tudo. Porque isso é interessante também, né? Principalmente você. Porque eu já ali dentro do Instagram do Hectares, que acabou virando a tua cara, né? Exatamente. Eu entrei já dentro do Instagram. Você veio de outras plataformas que não aparecia. As pessoas não entendem que o que elas enxergam ali dentro do Instagram não chega a 5% do nosso dia. E muitas vezes, e é isso que eu ia perguntar pra você, não é o nosso humor. Como é que é isso pra você? Porque todo dia você tem que gravar e todo dia sorrindo. Sorriso no rosto. Tem vários dias que eu não gravo. Ou tem vários dias que eu gravo sem aparecer. Deixa eu mostrar alguma coisa ali. Mostra o dedinho. Pra mim, eu vou te falar, é uma violação, entendeu? É como se eu estivesse me dando uma facada, entendeu? Eu colocar ali e ter que sorrir. É óbvio que é trabalho. Todos os dias a gente acorda, independente do humor, e vai trabalhar. Então, vários dias eu vou filmar alguma coisa. Só que, e até eu chegar no lugar, às vezes eu tô assim, ai meu Deus, mas hoje eu dormi mal. E sabe, aqueles dias que você não acorda. Só que, graças a Deus... o meu trabalho o assunto me interessa. E eu acho que as pessoas são muito generosas no seguinte sentido: o que eu filmo no dia a dia? Eu filmo uma novidade de mercado, comercialmente pensando, né? Uma novidade de mercado, mas são assuntos felizes. Ou uma pessoa que tá abrindo a casa. E daí, por mais que eu esteja chateada ou com alguma questão, se eu chego na casa de uma pessoa que tá ali abrindo a casa, disposta a contar o dia a dia dela, como é que foi... Meu humor muda. Isso parece mas muda, porque
agora eu tô reparando. Às vezes eu acordo de manhã e falo pro meu marido, ai, hoje eu tenho tanta coisa pra fazer. E daí eu chego à noite, eu vou contar como é que foi o dia. E tipo, eu conto animada. Eu falo, gente, mas assim, não é a mesma pessoa que acordou. Com aquela lista de tarefas gigantesca. Mas eu acho que isso é muito... Porque eu percebo também fazendo, é muito... do hábito de fazer todo dia. Você acaba ligando uma chavinha. Eu vejo muito atleta de ponta, né? Profissional de alto padrão fazendo isso. Ele segue uma rotina pré-prova... No caso do jiu-jitsu, que eu gosto bastante, pré-luta, ou quem é da natação, do tênis, os grandes atletas, eles têm uma grande, uma longa ou uma pequena rotina antes de ir pro jogo. E eu acho que a gente não tem tanto isso formatado, mas a partir do momento que o dia começa, ação, que você senta com o cliente para conversar, com a pessoa ali que vai abrir a casa para conversar, ou com uma marca para negociar naquele dia que você não tá no mood, o piloto automático ele toma conta. E ele toma conta bem feito, porque é o que a gente faz todos os dias. Então, às vezes, razão, eu não apareço o dia que não tá legal também, mas tem dia que eu preciso postar. Sim. Eu não apareço de graça. Ah, não, hoje eu não tô bem, vou aparecer aqui só por aparecer. Não, mas tem dia que eu preciso mostrar alguma coisa. E aí você respira, sorri bastante assim antes. E aí tem até um meme que o pessoal tá usando recentemente, né? Ninguém sabe o que se passa na cabeça do palhaço. Porque assim, você tá ali sorrindo, mas o caos tá acontecendo. É verdade. Voltando, Globo. E aí você foi pro marketing. O que você fazia exatamente lá dentro? Bom, a área chamava comunicação mercadológica. Certo. Então, basicamente, eram todos os produtos da Globo entregues para o mercado. Então, para as agências, para os grandes anunciantes. Então, era exatamente essa área que eu trabalhava. Para mim, eu vou te falar... Produto, você fala espaço de anúncio. Não, eram outros tipos de produtos. Então, era projetos especiais. Ah, legal. Era uma vastidão, assim, de produtos. Então... Vou dar um exemplo prático. Se tinha uma novela, como é que essa novela seria apresentada para as agências de publicidade? Né? Legal. Hoje em dia, eu nem sei se eles fazem essa apresentação assim, né? Mas porque eu saí de lá já tem bastante tempo. Mas eu trabalhava muito com material gráfico, evento. E para mim, assim... Foi uma escola. Antes de trabalhar lá, eu trabalhei em agência de publicidade e em produtora. Certo. Então, na prática, a gente trabalhava com conteúdo. Mais voltado para um RP ali, relações públicas. Na Globo? Não, eu não tinha contato direto. Entendi. Com as agências e com os... Era um material que ia ser apresentado. Era esse material, legal. Como que ia ser, qual que era a linguagem, qual que era o discurso. É muito bacana, porque é um trabalho, querendo ou não, jornalístico também, de transferir informação, né? Com a visão de marketing, que é a visão de venda. Era muito legal, assim, eu gostei demais. Então, eu vou te falar que, às vezes, as pessoas têm alguma questão nessa transição de carreira financeira, né, que, obviamente, gera uma instabilidade. Você não sabe como é que vai ser, né? Mas para mim a grande dificuldade foi sair de lá. Porque meu sonho era trabalhar lá. Como boa parte dos meus colegas jornalistas ou publicitários. E daí você fala assim, se não der certo... Se não der certo, tipo, eu saio daqui, não é que... Globo pra ser blogueirinha de Instagram. Exato. E outra coisa, tinha muito preconceito, porque na época tinha só os blogs de moda, hoje tem blogs seríssimos, ou, nem só blog, mas geradores de conteúdo seríssimos no mercado de moda. Mas naquela época, era só look do dia. Então, olha o estigma. Saiu de um lugar legal pra virar uma blogueirinha de look do dia. Entendeu? Hoje, assim, eu não tô querendo diminuir, porque tem, inclusive, profissionais que começaram com look do dia que hoje são maravilhosas. Eu acompanho, pessoas inteligentes, articuladas, mas rolava um preconceito na época. Muito. É igual acontece com o próprio coach de investimentos. Existe o mercado de investimento, o mercado sério. Ok, popularizou, daqui a pouco limpa o mercado. Enfim, de tudo tem um pouco, né? E também foi interessante, porque ao longo desse processo, então tem mais ou menos 16 anos, né? Ao longo desse processo, eu cheguei a montar um marketplace. Então, eu comercializava, eu lembro que tinham 10 mil produtos dentro da Casa de Valentina. E isso há mais ou menos uns 10 anos. Porque meu filho eu me parei ali pela idade do meu filho, ele tem 9.
Então, tem uns 9 anos isso. Há 9 anos, montar um marketplace era muito difícil, era muito diferente. Era muito, muito, muito. É isso, parece pouco tempo, mas não tinha... Pra você ter ideia, não tinha... o split de pagamento estava começando. Eu lembro que em uma das empresas eu fui cobaia em split de pagamento. Então, eu inclusive vivi um pouco esse momento das startups. Sabe, era um assunto que estava efervescendo, montei. Depois eu falei, gente, não é isso que eu quero. Quando você chegou na internet era tudo mato, Lucila. Outro dia... Fala. Não, pode falar. Outro dia falaram... Acho que alguém tava falando. Alguém que eu acompanho falou assim... Sabe? Tem algumas pessoas que podiam deixar o mato lá, né? Pra quê? Pra que tirar aquele mato? Tava tão bom. Você já leu um livro chamado Outliers? Já. Eu li faz tempo ele. Eu não terminei. Eu comecei, mas não terminei, mas peguei o conceito do livro. Porque é muito legal o que você fala. Eu acho que o seu posicionamento dentro desse mercado é um posicionamento perfeito num exemplo de outlier. Eu vejo você como um outlier. Porque alguém que tá desde 2008 produzindo conteúdo porque gosta, dedicando o tempo a isso, e no momento em que a cena online eclodiu, que ela explodiu e está nesse meio da explosão ainda, vai crescer muito, você tava lá já... calejada 8, 9, 10 anos, postando, acompanhando, sabendo o que estava acontecendo, já com relação com marca. Então, no momento certo, na hora certa, com muito trabalho, claro, e dedicação, e aí as coisas foram acontecendo. Foi olhando... Com mérito seu. É legal, assim, fazer esse, sabe? A retrospectiva, né? É muito legal e isso. Ver o quanto que mudou de lá para cá. E mudou, que eu digo positivamente. Você foi estudando, evoluindo e entrando em novas plataformas, trazendo novos tipos de conteúdo. E uma coisa que é muito interessante, porque você veio para cá e aceitou o nosso convite de participar do podcast. E eu fiquei animado. Falei, poxa, o pessoal vai gostar, porque tem muito a ver com o que a gente fala aqui, com o trabalho da São Bento. Mas eu fico quietinho. Eu deixo as coisas acontecerem no tempo delas. E aí você postou ontem no voo que tava vindo pra cá, e aí eu repostei. Ansioso pela visita do Lucilo. E meu Instagram foi abaixo. Porque eu descobri que um monte de gente que me segue, te segue, mas é diferente. Eles não só te seguem, eles são fãs do Casa de Valentina, fãs da Lucila. Olha que legal. Por que você acha que você conseguiu construir uma relação tão forte com o seu público? Nossa, olha, nunca ninguém me fez essa pergunta. E eu também não tenho essa resposta. Mas eu acho que é o seguinte. Tô pensando, tá? Nunca... Fica à vontade, você tá em casa. Elaborei isso. Mas eu acho que eu falo pra mim. E para as minhas amigas, entendeu? Sim. Então, sempre quando eu tô fazendo um conteúdo, eu realmente, isso é de coração, é genuíno, eu acho que eu estou falando para pessoas próximas. Sim. E próximas em vários sentidos, não é geograficamente, na verdade, mas é estilo de vida, é gosto. Então, eu, inclusive, acredito que boa parte dessas pessoas... cresceram comigo no seguinte sentido. Começaram a acompanhar muitas dessas. Sempre tem gente nova, mas muitas dessas acompanharam a Casa de Valentina há bastante tempo. Sim. Então, assim, quando eu posto as crianças, eu percebo que tem alguns comentários carinhosos mesmo. Sim. Nossa, como a Tereza cresceu. Gente, eu lembro de você grávida. Então, eu sinto um carinho muito grande. Eu acho que... E isso também traz uma responsabilidade do meu lado, que ser respeitosa no conteúdo. Entendeu? Em que sentido você fala? Eu me sinto... Por exemplo, se eu compartilho uma coisa... às vezes tem... Eu vou te falar situações reais. Uhum. De empresas que entram em contato para compartilhar, para eu divulgar algum produto que eu não consumiria. E daí, óbvio, nunca lá no escritório a gente falou, olha, esse produto a Lucila não consumiria. Mas a gente tem uma resposta educada. Sim.
Porque eu também fico lisonjeada da marca ter entrado em contato. Mas se é um produto que o estilo não tem nada a ver comigo, ou a qualidade não tem nada a ver comigo, eu me sinto muito responsável por aquilo. Então, se a pessoa compra e tem uma má experiência, quem indicou fui eu. Sim. Quem indicou é uma amiga. Se uma amiga me indica um fornecedor e ele não é bom, eu passo o telefone e ligo. Nunca mais indica essa pessoa, tá? Eu sei que a pessoa não é responsável por uma má experiência, Sim. mas ela indicou. Você tem responsabilidade pelo que você fala ali com as pessoas, né? E outra coisa, eu acho que as pessoas entendem, e isso eu acho que falta um pouco nas redes sociais. Eu consumo produtos de A a Z. Então, eu tenho marcas de varejo que são minhas clientes. Sim. E que eu consumo o produto. E tem marcas de alto padrão, assim, luxo, que eu consumo e que eu divulgo. Porque o consumidor final, ele faz esse percurso. Faz. E eu gosto de compartilhar isso, porque isso é a vida real. Isso é a vida real. Então, agora, por exemplo, eu estou construindo, eu fui escolher o capacho da entrada da minha casa. É um produto de luxo? Não existe capacho de luxo, talvez até exista, entendeu? E eu falo sobre isso. Então, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da gestão de uma casa, da gestão de uma... E é engraçado isso, sabe? Que várias pessoas escrevem, nossa, Teve até um conteúdo esse final de semana, a gente estava na praia, e daí o meu filho... fez um banho de lama lá, passou lama no corpo inteiro e tal. E daí as pessoas, eu acho tão bom você compartilhar isso. Eu falei, gente, mas assim... É a vida. É a vida. Só que a gente tem pouco disso no Instagram. Por quê? Porque lama... Será que é legal eu compartilhar lama? A criança passando lama no corpo? As pessoas deixaram, as pessoas perderam essa... Noção da realidade. Noção da realidade, deixaram de ser genuínas. Então isso... Eu acho que talvez isso mostre essa questão mais verdadeira, entendeu? Sim. Inclusive, eu vou até pedir ajuda para os seus fãs, que eu tenho certeza que eles estão nos assistindo, para deixar aqui nos comentários por que você é fã do trabalho da Lucila. Conta aqui pra gente. Olha! Mas é curioso porque eu tinha essa visão. Como a gente conversou um pouquinho antes, eu não conhecia o seu conteúdo e assim, eu comecei a seguir e eu não consigo... Eu não deixo passar um stories agora. Eu sempre tô vendo o que tá acontecendo, é bem legal. E eu senti essa criação de conexão logo de início. E pressupus que era por causa dessa como é que eu posso dizer? Por você ser genuína, humana, mostrar ali o dia a dia realmente do que acontece. Eu vi um stories você na tua casa, não sei quem que tava lá, que te filmou e você repostou sentada numa lata de tinta, não lembro nem a marca da lata de tinta. Não, senta aqui, ó, a obra é assim, recebendo em casa é assim. Isso aí. E isso eu percebi dentro do próprio Instagram do Hectares, que às vezes a gente quer mostrar uma vida perfeita, mas não é isso que as pessoas querem ver. Até porque a humanidade, ela cresceu e se desenvolveu e passou conhecimento muito tempo, até antes da escrita, por muito e muito tempo, através de histórias. E eu vejo ali que você tá contando a sua história, a história da sua vida. Então, querendo ou não, quem tá ali desde 2008 conhece as dificuldades que você passou, os medos, as felicidades, as conquistas, o nascimento das crianças, o crescimento, o desenvolvimento delas. No futuro, vão ver lá ó, o Bento casando. Meu Deus, chegou esse dia! Então... as pessoas se apaixonam por histórias. E eu acho que você tá contando uma história muito bonita de uma maneira muito eficiente ali. Parabéns. Obrigada. E essa questão de escolher as marcas que vai trabalhar também, isso eu acho muito importante. Porque senão você se perde no meio do caminho. E aí... Porque não é só uma, né? Não, vou aceitar uma marca que não tem a ver comigo. Se você abre para uma, dentro do seu fluxo de trabalho, acaba entrando um monte ali e esse filtro tira toda a sua credibilidade. E você sabe que é uma coisa... Esse mercado que a gente está falando é um mercado pequeno, né? Porque a gente está falando de uma fração, de uma fatia Sim. do mercado de arquitetura e decoração Brasil. Então, é um mercado pequeno. E isso foi uma coisa que aconteceu, daí eu tô trazendo um pouco para a parte comercial mesmo do Casa de Valentina. De novo, aconteceu de uma maneira espontânea,
Hoje, os meus contratos são contratos de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque aquele produto, eu consumo aquele produto. É um relacionamento com a marca, né? Não é um post. Exato. Então, um lançamento simples. É isso, eu tô falando daquele sofá, é o sofá que eu tenho em casa. Eu tô falando daquela geladeira, é a geladeira que eu tenho em casa. Então, é muito difícil. E a gente vê cada Samsung vez... a geladeira. Samsung a geladeira. Eu tô sabendo. Aí a gente vê isso cada vez menos no mercado. Por quê? Porque é quase um leilão. Exatamente. A gente tá falando de um mercado pequeno, com poucos players e poucos criadores de conteúdo que atuam nesse mercado. Sim. Com expertise. Eu vou ir além um pouquinho. Com todo respeito, corrigindo um ponto que eu acho que potencializa tudo isso que você falou. No Brasil, eu vejo que qualquer nicho é gigantesco. Porque são 200 milhões de pessoas, então você fala um mercado pequeno, se for 10% são 20. Já é muito, sim, você tem razão. Então não precisa ser 20, são 5%, são 10 milhões de pessoas. E aí o que você falou, poucos produtores de conteúdo dessa área, porque ainda o negócio está crescendo, quem faz bem feito são poucas pessoas, e aí as marcas vão tentando achar quem se identificam, ou às vezes algumas nem querem achar quem se identifica, ou só quer alguém que faz um post lá. Mas esse formato, eu acho que até para você é um formato... Pra marca é um formato bom, que cria um relacionamento e realmente, olha, a Lucila usa aquilo. Então é verdadeiro. Você nem precisa fazer propaganda. Entendeu? Porque, na verdade, no final das contas, eu falo que pra você é bom porque é um sonho de consumo. Eu tô falando de um produto que não precisavam me pagar pra eu falar, mas eu tenho um contrato com a marca porque a marca também entende que é importante que essa informação chegue ao consumidor final com responsabilidade. E para quem tá olhando do outro lado, quem tá consumindo esse tipo de conteúdo e vai consumir o produto, ele tem certeza que ali naquele cantinho da internet, que é um mundo gigantesco, ele vai achar conteúdo de qualidade, curadoria e um produto que vai satisfazer as necessidades que ela tem. E isso eu acho que torna... E eu vou ser bem franca, isso torna o meu trabalho mais fácil. Claro, né? Com certeza. É mais fácil, porque assim, eu já conheço o produto, já conheço a marca, sei quais são os pilares da marca. Então eu vou te falar. Mesmo que às vezes eu acorde cansada, tá? O meu trabalho é uma delícia. É gostoso, né? É gostoso, é divertido. Que bom, isso é ótimo. Lucila, e você tem uma linha de conteúdo dentro da sua comunicação, que é o Open House. Eu adoro. O que é exatamente o Open House? Bom, o Open House começou, e eu vou dar aqui os devidos créditos, por causa da minha mãe. É mesmo? Ela que deu a ideia. Ela falou, você mostra a casa, mas às vezes eu quero conhecer um pouco mais da história, das dificuldades e tal. E ela ficou falando, tanto é que o primeiro... Porque antes você mostrava mais imagens e falava mais do que estava estático ali, ou não? Porque isso como tem muitos anos isso, a gente não tinha ainda a febre do YouTube, eu não tinha stories. Olha. Era só imagem. Só imagem. Então eu mandava a fotógrafa, a fotógrafa fotografava o que o dono da casa, o arquiteto, conduzia. Então, tipo, quero falar disso. Ela fotografava. Claro que ela fazia cenas gerais. Daí, dessa foto... O Open House migrou para um vídeo, que eu ia com o cinegrafista. Eu e o cinegrafista na casa da pessoa, e a pessoa contava a história da casa. Mas aí já veio, já com a ideia da sua mãe. Totalmente, não. Os créditos mas são aí, totalmente que ela falou? delas. Lá atrás, quando era foto, já foi ideia dela. Ah, legal. Daí eu evoluí daí fiquei um tempo fazendo a foto, daí evoluí para o vídeo por causa do YouTube. Porque eu falei, eu quero ter esse conteúdo no YouTube e tal. Só que eu não aparecia. Ia só o cinegrafista. E o arquiteto fazia toda a condição. Só que daí eu sentia que tinha coisas. Mas você gravava um off de voz ali ou não? Nada. Mas só tinha voz, o arquiteto apresentava ou era só o vídeo? Então, tô tentando lembrar. Já tem tanto tempo. Eu acho que eu não aparecia. Mas enfim. E aí ia lá, você não participava do processo. Não. Só era o canal de compartilhamento desse conteúdo interessante. Daí uma amiga minha, a Mari Orsi, fotógrafa, falou assim, cadê você? Aonde você tá? Eu falei, não sei onde é que eu tô. Porque eu não aparecia no material. Sim. Ela falou, você que tem que conduzir e tal. Daí eu comecei a aparecer. Então ia eu e o cinegrafista na casa da pessoa. E a gente filmava tudo e tal. Sim. Dentro da pandemia. Não dava pra eu visitar a casa da pessoa. Você filma a casa da pessoa e apresenta
o espaço, arquitetura, interiores E curiosidades. vida ao redor daquilo ali. Vida ao redor da casa, eu vou perguntando. E a pessoa vai me falando. Cuidado com essa aí que ela pergunta bastante. Cuidado com essa daí. E daí, na pandemia, eu comecei a fazer tudo virtual, porque eu não podia entrar na casa das pessoas. Então, a própria pessoa abria o celular e ia tudo filmando. O que foi ótimo pra mim, porque eu conseguia filmar casas que não eram em São Paulo. Sim. Então, eu ainda mantenho esse formato quando é uma casa que não é em São Paulo. Mas se é em São Paulo, hoje eu vou com o meu celular. E daí eu faço essa brincadeira. Eu vou até te contar, ontem eu filmei a casa da tua mãe. Sim. E daí, eu precisava entrar, porque o gravador é o seguinte, fica um gravador aqui, fica um aqui, também pertinho, né, do rosto de quem tá apresentando a casa. Só que a base, ela tem que ficar aqui atrás, né? Sim. Eu tenho que pendurar, só que eu tava com vestido. Daí eu falei assim, posso entrar, porque eu vou ter que colocar dentro do vestido. Daí a tua mãe falou, mas você não quer ver a casa antes? Eu, não, eu só quero ir no lavabo pra colocar, eu não quero ver a casa. Porque o público, a pessoa que consome, assim como a gente, é muito sensível. Você é os olhos do público. Exato. E eu acho desrespeitoso eu ver a casa antes, saber tudo, e daí eu finjo que tô entrando na casa. Então, eu entro na casa real. Ali, a única coisa que eu já tinha visto era realmente o lavabo, porque eu tinha entrado pra colocar o microfone. Eu falei, não, nem me mostra, eu só quero ir direto no lavabo colocar. Então, o Open House hoje é isso. A pessoa abre a porta e eu já tô filmando. Eu não sabia. Assim, minha mãe comentou, falou, não, a Lucila, ela entrou, só foi no lavabo pra organizar o microfone. E ela foi entrando na casa e gravando tudo ao mesmo tempo. E assim, isso é muito interessante. Eu não sabia que nos outros era assim também. Às vezes, a pessoa... Às vezes, sei lá, a gente esquece de avisar, ou a gente avisa e essa mensagem fica meio en passant, e daí várias pessoas, eu abro o elevador, né? Eu já tô filmando, a pessoa tipo fica... Teve um open house que eu fiz, que era um arquiteto incrível, apartamento incrível, só que quando ele viu que eu já tava filmando, ele ficou assim... Ele demorou uns 10 minutos pra começar a falar, tipo... A gente tá muito acostumado com a câmera, tem que dar uma trégua pro pessoal. Mas isso transforma, voltando lá de novo na história que você tá contando, o material em algo muito genuíno. Você realmente é os olhos, os ouvidos de quem tá assistindo o vídeo, né? Entrando naquela casa a primeira vez, é uma reação genuína. E isso transforma o conteúdo em algo único. E eu acho que é isso. A gente percebe, se subestimar a inteligência da pessoa que tá assistindo, é o que tem de mais comum. Sim. Né? E daí fica fake, a gente sabe quando é fake. Essa a questão. E olha, você sabe, eu gosto muito de comunicação. Se não fosse a área imobiliária, eu talvez iria para uma área publicitária ou jornalística. E toda vez que eu vejo algum vídeo de alguém chegando numa casa, batendo na porta e falando, oi, bom dia! Eu falo, cara... Tá muito ruim isso, né? Tipo assim, não, você chegou, tomou um café, comeu um pão de queijo, organizou, agora eu vou lá fora e eu entro de novo. E você já entra filmando. É totalmente diferente. Que legal. É totalmente diferente. Não, mas é legal que o conteúdo, ele realmente... a gente vê no resultado. Atinge as pessoas de uma maneira diferente, impacta as pessoas de uma maneira diferente, porque elas estão ali com você, visitando aquela casa junto. Então é realmente como se fosse algo em primeira pessoa. E aí você veio aqui pro Mato Grosso do Sul fazer um open house. De onde surgiu essa ideia? Não, que agora eu quero puxar a capivara das pessoas que te trouxeram até aqui. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Eu tinha vindo já, né? Já tinha vindo para Dourados, conheço aqui. Mas eu nunca tinha filmado nenhuma casa. Então foi... Bom, a Andréa da Cosentino, ela falou, Lucila, de novo, ela falou, você quer ver as fotos? Tem uma casa que você vai amar, tem um empreendimento que você vai amar. Daí eu falei assim, Andréa, mas como é que... Me fala, ela falou... Confia. Só confia. Só vem. Só vem. Porque a gente se conhece bem, a Andréa sabe muito o meu estilo. Ela falou, Lucila, eu lembro direitinho quando ela falou, e o cuidado deles. Daí a gente tava falando do Hectares. Eu falei, mas Andréa, como é que é? Ela falou, Lucila, eles usaram o que tem de melhor em todas as áreas comuns. Ali, pra mim, ela já deu a deixa, assim. Tipo, é um cuidado que você não vai ver. E eu vou te falar, mesmo ela brifando... Quando eu pousei aqui em Campo Grande,
eu encontrei um primo meu Uhum. e a gente viu as fotos, ele me mostrou as fotos do hectares, que eu também não gosto de ver muito Sim. antes. Eu, obviamente, sei mais ou menos, mas não gosto de... Porque senão estraga a surpresa, né? Ele me mostrou, ele falou, Lucila, você vai amar. Você vai amar. Que legal. Então, Mas ele não é daqui. Ele é de Campo Grande. Ele é de Campo Grande. Ele é de Campo Grande. Legal. E... A gente recebe bastante visitas de Campo Grande aqui, o pessoal vem conhecer o Hectares. Mas você já conhecia o Hectares antes ou não? Eu não conhecia. Foi o primeiro contato através da Andréia. Eu tinha visto rapidamente, mas é isso, eu não gosto de ver muito. Não, mas eu digo fotos. assim, antes da Andréia falar, você nunca tinha ouvido falar do Hectares. Não, porque quando eu vim pra cá, eu vim no meio do ano passado. Uhum. E eu fiz praticamente um bate-volta. Entendi. Ou eu dormi aqui. Não, mas foi mas muito foi rápido. coisa Eu já rápida, conhecia claro. Dourados, Sim. né? A família da minha mãe é Proximidade. sul-mato-grossense. Mas eu nunca tinha vindo, assim. A trabalho eu vim muito rápido. Uhum. Talvez não tenha sido bate-volta, mas foi muito rápido. E eu fiquei, assim, impressionada. E aí a Andréia te trouxe pra cá pra mostrar esse... Porque eu falo... Porque... amanhã, não, hoje. Eu já tô. Hoje eu vou dar uma palestra em Campo Grande. Ela falou: vamos antes, porque você vai. Daí você faz o open house, que eu tenho certeza que você vai amar e você vai amar o empreendimento. Daí a gente veio um pouquinho antes pra eu vir pra Dourados. E aí eu já vou aproveitar, porque mandaram na caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram, uma pergunta que se eu fizesse sem alguém perguntar, pareceria presunçoso. Mas o que você achou do Hectares? Eu fiquei chocada. Chocada é a palavra. Porque eu acho o seguinte. Eu fiquei impressionada com cuidado. Vou te falar coisas que me impressionaram. E a última, que eu até agora não consegui digerir direito, tá? Eu acho que ela é uma proposta muito interessante, porque a gente tem uma experiência de final de semana e feriado no dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto. Me impressionou muito a questão do bom gosto. E daí, quando eu tô falando bom gosto, eu sei que é uma coisa meio polêmica, porque tem várias pessoas que acham que gosto não se discute. E eu acho que se conversa sim. A gente vai refinando o olhar, entendendo o que é bom, o que tem... Enfim, a gente vai aprendendo o que funciona e o que é belo. Então, belo eu acho que a gente aprende. Existe uma verdade na beleza. Existe. E eu achei tudo de muito bom gosto. A Obrigado. arquitetura impecável, a parte de interiores, a escolha dos materiais. Quando eu tô falando que eu vim com a Cosentino e que a Andréia falou, você confia em mim, que você vai entender. Assim, eu achei muito correto e verdadeiro vocês usarem no Hectares o que vocês usam dentro de casa. Entendeu? Isso a gente vê Você conheceu os dois ambientes, né? A gente trouxe muito disso mesmo. A ideia da área de lazer ali do Hectares é você poder usar e receber amigos e familiares com a mesma qualidade que você recebe em casa. Aí os vizinhos Hectares até brincam, né? Mas eu vou ter que melhorar a qualidade da casa agora. Bom, cada um com seus problemas. Exatamente. Subiram a régua. Então, eu achei ótimo. Eu acho assim, para quem tem criança... É maravilhosa, a estrutura é maravilhosa. Lá em São Paulo, a gente é sócio de 2 clubes. E eu achei que a estrutura aqui não deixa a desejar, e pelo contrário, assim, eu fiquei impressionada de vocês terem a piscina hiper gelada, assim, tem, né? Pra quem faz esporte é fundamental, a quente. Mas não era só isso, aquela parte do lounge, da piscina, o lago, tudo muito bem feito com muito carinho, muito cuidado. E daí coisas pequenas. Então, por exemplo, aquele bebedouro de cachorro. Qual é a temperatura que tem que sair a água para o cachorro beber uma água numa temperatura... Agradável. E a água não ficar parada depois. Então, ele tem que ter a vazão ali. Nos mínimos detalhes. Eu achei espetacular. E daí uma outra coisa que, assim, nem sei se a gente pode falar sobre isso, mas assim... Aqui não tem limites. O valor do condomínio, assim, eu falei assim, gente, quer dizer, é um cuidado absoluto, muito acima, mas com alto investimento em tecnologia. Né? O que possibilita uma manutenção... Exato. O que a gente fala é... Porque pra quem não sabe... O Hectares, ele tem toda aquela estrutura que as pessoas conhecem e eu acho muito maravilhoso. E é curioso que surgiu um boato, logo que a gente lançou o Hectares, que a taxa da administração seria de 3, 4 mil reais por mês. E isso lá em 2018, 2019, né? Que hoje seria ali, não sei, talvez uns 5 mil reais, enfim. Nem sabia disso, ó, tô falando nem... E
nós tomamos o cuidado de lá no começo já definir. Então já tinha definido que a taxa ia ser 90% do salário mínimo. Olha. Então a gente já tinha definido de largada, Padrão. antes de vender o primeiro lote. Então a taxa vai ser isso. E quando surgiu esse boato, aí a gente teve a segurança de falar, gente, a taxa vai ser esse valor. Não, mas não tem como funcionar. E tem por alguns motivos. E aí vem a especialidade da São Bento em ter a visão de negócios imobiliários. Igual você, que é uma jornalista e tem a especialidade em olhar arquitetura, decoração, próprio paisagismo, a vida desses ambientes. Quando você faz um empreendimento, o custo dele se resume nas tecnologias que você usa, porque isso que vai demandar, se vai precisar ter muita equipe, se vai dar manutenção, se não vai. E também na quantidade de unidades que vão ratear esse custo. Então, por exemplo, o Hectares ele tem 493 lotes. Vitor, mas são 500 lotes, é muita coisa. Mas eu consigo ter uma estrutura ampla e aí vem o mérito da São Bento. São 500 lotes? Então deixa eu fazer aqui uma área de lazer que é uma coisa de cinema. Assim, um sonho de viver vai estar aqui na porta de casa. Pronto. Eu consigo diluir o custo de manutenção desses espaços comuns entre 500 proprietários. A gente faz o cálculo, 90% do salário mínimo hoje dessas 500 unidades dão 600 e tantos mil reais por mês. E aí a São Bento entra fazendo um além, investindo mais para a associação poder colocar menos. Por exemplo, tudo que você viu de verde lá, não sei se o pessoal chegou a comentar, é irrigado. Tudo sim, é 100% irrigado. Inclusive até a Rainbird, que quem fez a irrigação ali pra gente, colocou a gente como case de sucesso de um evento de sustentabilidade esse ano, vai ser apresentado pelo Benedito Abud, mas enfim, tudo é irrigado. Por quê? Não tem que ficar o seu Manuel ali regando milhares e milhares de plantas dentro do hectare. Com desperdício de água. Exatamente. Tudo inteligente, automatizado a irrigação. Então, por exemplo, choveu, a umidade do solo tá ideal, não precisa irrigar, ele não irriga automático, não precisa nem falar para não ligar. Ele irriga nos horários certos, ele avisa onde tá tendo um vazamento na rede quando tá desligado. Então, tudo isso inteligente para a associação ter menos manutenção. Toda a parte ali das edificações tem placa solar em cima. Se você olha a foto no Google, né, do Hectares, tudo com placa solar. Então gera ali o equivalente a aproximadamente 700 mil reais por ano de energia que essas placas tiram de custo da associação. Além disso, aí vem os materiais. A gente usa o Decton. Eu vou usar o Decton lá. Eventualmente ele pode dar uma manutenção por um uso muito desaforado do negócio. Mas fora isso, ele vai viver mais que a gente. Então, a gente vai somando essas coisas dentro do projeto e o resultado final é esse, que nós estamos operando ali há praticamente 1 ano e meio com esse custeio e ele funciona. E aí, quando foi na primeira assembleia, a gente até brincou, né? Eu falei, nós vamos apanhar, mas por 5 segundos só que o susto vai... Falei, pessoal, nós vamos ter que aumentar a taxa de administração. Como assim? Mas falei que não ia dar certo, outro assim. Falei, não, é o seguinte, porque tá 90% do salário mínimo, é isso, tá certo. Só que geralmente tem o desconto de assiduidade, né? Então, se você paga até o dia 5, você tem um desconto. Então, para não ficar 90% mais 10% de desconto, a gente colocou que a taxa é um salário mínimo, e aí na pontualidade você tem uns 10% de desconto. E aí o Hectares, ele funciona. E as pessoas ficam surpresas, porque pouca gente sabe desse dado, igual você ficou. Não, eu fiquei, daí eu já ficava assim, meu Deus, mas não é possível. Os outros condomínios que eu participo tem alguma coisa errada, então. Tem alguma coisa errada. Às vezes é quantidade de unidade, às vezes é toda essa automação que a gente colocou ali nesses dispositivos para poder facilitar a vida do empreendimento. E também tem uma outra coisa que é muito interessante ali. Tudo tem câmera. Só que esses monitoramentos da área de lazer, eles não ficam passando na câmera, não é uma questão de segurança. Então não fica ninguém monitorando. Mas, por exemplo, quebrou um brinquedo lá na brinquedoteca. Olha na câmera, o que aconteceu? Não, o balanço aqui foi o fulano que quebrou e porque, assim, desaforo completo aqui, virou uma pirueta que não precisava. Foi o quadrilote tal, a manutenção tá aqui, o boleto quadrilote tal, vai lá e se responsabiliza. Olha. Então eu não diluo a irresponsabilidade eventualmente. Sim. Ou, enfim, acidentes acontecem de um morador pro empreendimento na cota todo. inteira. Então, aconteceu uma vez logo lá no começo. O pessoal estava fazendo um evento e marcou a porta da cervejeira. Foi
uns 20 centímetros. Nada muito exagerado. Mas se eu não corrijo Sim, agora, então, lá, porta cervejeira troca R$3.000. Sentamos com o morador e falamos, olha, esse é o custo. Ele falou, tudo bem, eu entendo e eu acho que para tá manter justo. a qualidade do Hectares, não vai passar isso para a associação, eu vou lá e vou pagar. E aí a gente vai mantendo essa harmonia lá dentro. Olha. Mas fico feliz que você gostou do empreendimento. Não, eu adorei. E teve algum ambiente que te impactou mais, te tocou mais assim? Talvez o espaço ecumênico. Você gostou? Ali eu fiquei impressionada pela qualidade da arquitetura. Porque, obviamente, ele está perto do lago, então tem uma vista maravilhosa. Eu passei ali no entardecer. Eu vi o vídeo que você fez, ficou lindo. Gente, assim, eu fiquei emocionada. Ali eu fiquei emocionada e o paisagismo está espetacular também. Ficou espetacular, bonito. Lindo, lindo. O Benê faz um trabalho muito bom e a equipe aqui também de manter isso. Então, assim, eu amei. Ah, não. Ah, olha, eu não consigo escolher um. Aquele lounge da piscina. Também tá. Você fala da piscina coberta? Não, comprida ou a da hidromassagem? Ah, o lounge da piscina aberta. Aquele lounge que é tipo como se fossem uns espaços assim. Os gazebos ali, você fala? A gente chama de pool house, mas gazebo, pool house, bangalô. Gente, adorei. Muito gostoso, né? Confortável. Adorei. Você reserva, passa amanhã ali. Não, e o fato, assim, o cuidado, sabe? Então, todas as piscinas acessíveis, com a cadeira, sabe? Aí eu achei espetacular mesmo. Não tô falando porque eu tô na tua frente, assim. O meu marido sabe, eu cheguei em casa, ele falou, e aí? Eu falei, não, maravilhoso. Arruma as malas, estamos mudando para Dourados. E você tá construindo uma casa agora. Tô construindo. Terminando, nos finalmente. Legal. E uma vez, porque a gente tem uma pessoa que está aqui dentro dessa sala, que é a dona Fernanda, que é sua fã número 1. Então, assim, ela falou, Lucila, vem, pelo amor de Deus, Lucila. E ela comentou comigo que uma vez você falou que gostaria de morar numa casa térrea, mas que em São Paulo não é uma realidade. Ai, eu vou te falar, fiquei meio tristinha, viu? E isso foi uma das coisas que eu achei espetaculares aqui, o fato de só ser casa térrea. Só pode ser casa térrea. E, na verdade, não é nem a questão, não tem uma birra com sobrado, eu acho que a arquitetura, inclusive, ela fica linda, mas é para garantir a privacidade. Inclusive, os lotes não eram para ser de 900 a 1.900, eram para ser um pouquinho menores, de 600. Mas como a gente definiu que vai ser só casa térrea, a gente esticou eles mais. Então, dá espaço para daí poder exigir a casa térrea. Eu vou te falar, para mim a casa térrea é por vários fatores. Em primeiro, porque por mais que a gente tenha elevador, enfim, toda a tecnologia é totalmente diferente. Você, com mais idade, numa condição que às vezes você não tem uma locomoção tão boa, é totalmente diferente você chegar numa casa térrea. Então, eu falo, lá em casa nasce uma criança por ano, então mínimo de escada é melhor. Então tanto para pessoa que tem uma questão de locomoção, quanto para criança. Casa térrea é uma outra coisa. Eu acho que a interação familiar é diferente numa casa térrea. Os ambientes, né? Para mim, casa térrea continua sendo um sonho de consumo. Em São Paulo, o que acontece? Na região que a gente queria morar, tinham vários fatores. Eu queria morar numa rua com uma determinada característica, num quadrilátero ali dentro de um bairro específico. Não existia uma casa térrea com... Daí eu abri mão e você construiu a sua casa. Comprou o terreno e construiu a casa. Que é uma casa que tem 3 andares. Pra quem queria uma casa térrea, você imagina... Fugiu um pouquinho cada do percurso. degrau que eu subo, eu falo assim, eu que queria uma casa térrea. Não, mas querendo ou não, e ficou linda a casa. Não, ficou linda, mas é uma casa... Eu gostei muito daquele... Vocês chamam de muxarabi, aquilo ali na frente? Não, eu amo a arquitetura da casa. Amo. Assim, acho que foi um grandíssimo acerto. Mas é uma casa que eu não vou poder envelhecer lá. Entendeu? Porque assim... É uma casa com muita escada, entendeu? Então, é isso. O nosso aeroporto ele está em reforma, mas ele tem voos no plural diários para São Paulo. Eu acho que a gente traz o Bento e a Tereza para cá, para viver uma qualidade de vida douradense. Você viu que vinho e churrasco não faltam. Eu já adorei. Casa térrea. Mas legal. E para você, o que significa construir uma casa, um lar? Porque você passou por isso agora e você vê isso no dia a dia das pessoas. Então, vou te falar. Para mim, eu tenho só memórias relacionadas à casa. Então, quando eu morei em Cuiabá, eu morei numa casa. Depois, quando eu mudei para São Paulo, vivi numa casa. Quando eu casei, eu fui para apartamento.
E apartamento tem infinitas comodidades, mas eu sou uma pessoa de pé na terra. Eu História preciso da de minha terra. vida, Lucia. Igualzinho. Eu Casei também, e mudei né? pro apartamento. Gente. Depois de 9 anos agora que eu tô saindo do apartamento. Não é uma outra coisa, é uma outra coisa. Assim, eu preciso muito de terra E olhar céu. Olhar céu. Olhar céu. Ah, beleza, tem aquela sacada. Ok. Olhar céu. Pra cima, não pra frente. Sim, assim, eu não funciono e para mim era um pouco angustiante. Então eu ficava muito tempo na casa da minha mãe para ter exatamente essa experiência da terra e do, né, e do céu. Mas além da questão física da casa, eu acho que é uma expectativa de vida em família, para mim. Sim. Então, eu pensei na casa, como que eu quero a interação com os meus filhos, como que eu quero receber. Então, para mim, tem muito a ver a construção de uma casa com as tuas crenças, assim, em relação à vida. E então, para mim, assim, a materialização disso, do que eu considero importante na minha vida. É o ambiente que vai ditar os acontecimentos ali da família. Que é a coisa mais importante que tem pra gente. Né? Eu acho que as pessoas valorizam muito isso. E aí vem uma outra pergunta também que eu achei bem bacana lá no Instagram, que tem muito a ver com isso. Assim, o que você acha nessa longa jornada sua dentro da área de interiores, principalmente? Quais aspectos você acham que transformam uma casa em um ambiente mais aconchegante? Você sabe que tem uma palavra que eu li recentemente num livro que que é o seguinte, é uma palavra inventada, né, criada. Egotetura. Egotetura. E que a gente via muito, a gente ainda vê. Que são essas casas que... E daí eu tô falando arquitetura de interiores e arquitetura da construção mesmo. Infladas de uma... Olha lá, hein, que você vai falar, hein? Não. Infladas de uma... Como é que eu posso te falar? De uma massagem ao próprio ego. É isso, a egotetura é isso. Mas é uma casa... Ego de quem? Do proprietário ou do arquiteto. Ah, tá. Mas é uma casa esvaziada de sentimento. Então isso eu acho que não tem mais espaço hoje em dia. Uma casa... E daí eu não tô falando de estilo arquitetônico ou de estilo de decoração. Não é isso. É sobre essa casa, ela traduz o que você acredita para sua vida? Os teus valores estão embutidos naquela casa? Ou é uma casa feita para como que você quer que os outros te percebam? Então, eu acho que cada vez menos a gente vai ter essa casa. Sim. Cada vez menos tem espaço para essa casa. Que é daí vou trazer um pouco para o dia a dia. Ontem, o que me impressionou muito na casa dos seus pais? A proposta daquela cozinha que a gente jantou. Foi legal que você conheceu ela à tarde e depois foi à noite ver a vida acontecendo ali. A vida ali, quer dizer, é muito diferente. O que a gente tem tradicionalmente, ou que a gente tem atualmente, é ou uma cozinha apartada, e tudo bem, a pessoa tem uma dinâmica que ela não gosta de cozinhar, não tem problema nenhum. Ou uma cozinha integrada com a sala de jantar. Agora, uma sala de estar a serviço da cozinha é muito diferente. Ali, o protagonista é a cozinha. Sim. Isso é uma proposta de vida traduzida numa arquitetura muito genuína. Muito genuína, sim. Porque ali... você está assumindo que se você recebe para um jantar, alguém vai cozinhar. Alguém da família está cozinhando. Exatamente. Né? Então, é muito diferente você assumir isso como uma verdade. Então, não tem sentido a sala se você vai receber para a cozinha funcionar lá dentro. Faz sentido algum. Tem sentido... Fica até de mau gosto. Por que eu tenho uma cozinha no meio da sala? Então, é uma verdade vivida pela família, traduzida na arquitetura. Então isso eu acho que a gente vai começar a ver, e daí eu acho que abre um leque muito grande para diferentes modos de vida. Então não tem mais assim, esta casa é a correta, a casa tem que ser assim. Então ela tem que refletir o que é o dia a dia daquela família ali, os valores, as crenças. Exato.
E mesmo que eu nunca compactue com aqueles valores. Então, eu tenho uma casa totalmente compartimentada, que os filhos ficam isolados num loft lá dentro. Bom, eu não viveria assim, mas essa pessoa vive. Então, essa arquitetura tem sentido para ela. E é interessante você falando isso, porque olha que curioso. Eu conheço meus pais desde que eu nasci. E a gente morava em Naviraí, antes de vir aqui para Dourados. A São Bento, ela surgiu lá e hoje nós somos aqui douradenses de carteirinha. E eles tinham uma casa muito confortável lá em Naviraí. Semelhante ao que você viu ali, mas a casa lá em Naviraí acho que tinha 520 metros quadrados, eles são 1.200, então é bem mais distribuído, mas assim, mesmo assim uma casa de 500 metros é um espetáculo de casa. E eles tinham essa experiência, exatamente igual ali. Você tem a parte da cozinha, e aí você desce um degrauzinho para estar ali dentro na altura de olho de quem tá sentado na cadeira do lado de fora. Então, eles tinham essa experiência e recebiam muitos amigos lá. Quando nós nos mudamos para Dourados, eu já estava casado, então eu já fui morar com a Gabriela, e eles primeiro foram para um apartamento, depois para uma casa e depois para uma outra casa. Por questão de, qualidade, a casa não tá legal, trocaram, só que sempre casas é o que tem para hoje. E não tinha essa opção de receber com a qualidade que você tem ali. E nós mudamos para cá em final de 2016, nós estamos no final de 2023. São 7 anos que eles passaram sem receber do jeito que eles gostam. E aí eu via que eles recebem os amigos em casa, receberam ao longo desse tempo, mas muito menos do que recebiam lá em Naviraí. E agora que a casa tá pronta, parece que a gente voltou no tempo. Parece que nesse hiato de 7 anos, a vida do jeito que eles gostavam ficou um tempinho em suspenso, porque a gente estava preparando o cenário para viver desse jeito gostoso de novo. Então, por exemplo, a gente está tendo ali, recebendo gente 5 vezes por semana dentro da casa, vai no domingo, veio o padre, no sábado foi um vizinho, e aí a Lucila vem aqui jantar hoje, no outro dia vem fulano de tal, às vezes um fornecedor. Então, eles estão usando a casa realmente desse jeito que você falou, de uma maneira genuína, o que faz sentido para a vida deles. Eu achei espetacular. Mas é isso, eu acho que a gente passa a aceitar mais modos diferentes de vida, e isso naturalmente se traduz na arquitetura, ou deveria se traduzir, né? E falando de família também, como é que é esse desafio para você da maternidade junto com o trabalho? Quando as crianças vieram, você ainda estava na Globo e com a casa de Valentina? Quando as crianças vieram, eu não estava mais. Entendi. Ou eu estava? Gente, a minha memória é péssima. Não tava porque o Bento tem 9 anos. Não tava, e é tudo junto, misturado, não dá conta de fazer tudo. Outro dia eu vi um meme muito bom. Eu sou a fulana. Eu de manhã eu caminho, à tarde eu trabalho, à noite eu faço faculdade e eu ainda cuido da casa. Todo mundo me pergunta como que eu faço tudo. Simples, eu faço tudo sem fazer bem feito. Eu vi nesse. Qual é o meu segredo? Eu faço tudo mal feito. Eu faço tudo mal feito. Então, eu brinco com isso, mas assim, não dá pra... Eu acho que eu sou muito ok em relação a isso. Então, por exemplo, eu tô aqui 3 dias. Então, qual que é a rede que eu construí lá para as crianças não sentirem? Sim. Cada vez menos, essa é a verdade, cada vez menos eu viajo para ficar... às vezes eu viajo para dormir um dia fora. Acho que as crianças sentem pouco. E eu também, porque cresce muito rápido. Então, eu não quero perder isso. E, graças a Deus, o meu trabalho é muito flexível. Então, às vezes eu consigo trabalhar acompanhando eles numa atividade à tarde. Sim. E isso que eu acho que mudou muito a minha relação. A culpa materna, né? Assim. Impressionante. Todas as mães que sentam nessa cadeira. Culpa materna é um negócio que se a gente começar aqui não terminamos mais. Uma culpa. Mas o que me aliviou muito? Eu fechei uma tarde. Eu fechei uma tarde na agenda e um dia inteiro. Não significa que eu não trabalhe, mas eu estou trabalhando com eles. Sim. Então, acompanhando eles. A prioridade é eles nesses 2 períodos. Então, assim, eu não... Quarta tarde e sexta o dia inteiro,
Eu fechei para eles. Óbvio que tem algumas coisas que eu tenho que coordenar. Então, eu vinha para cá, não tem como. Então, Sim. tudo bem. Então, eu não sou tão rigorosa em relação a isso. Mas 90% das quartas à tarde e de toda sexta-feira estão reservadas para eles. Trabalho, mas trabalho ou no clube com eles, ou na casa da minha mãe com eles, entendeu? Então, a gente tá junto. E isso foi muito bom. Foi muito bom para mim. Porque daí a minha produtividade, eu continuo, não é que eu deixei de trabalhar. Sim. Só que eu passei a trabalhar mais os outros dias. E vida que segue. E provavelmente mais satisfeita, né? Mais satisfeita. Porque, poxa, passei o dia ali com as crianças, a quinta-feira às vezes é um dia de trabalhar feliz. E daí agora o meu filho mais velho, e isso é uma coisa que eu quero fazer também com a Tereza. Eu tenho uma atividade, eu e ele. Então, a gente faz squash toda semana juntos. Então, tudo bem que é 1 hora, mas é 1 hora que tô eu e ele. Entendeu? E o professor, claro. Eu tenho feito isso com as crianças, sabia? É muito bom, né? O que vocês fazem? Eu faço jiu-jitsu e eles sempre me vinham, como o jiu-jitsu tem o kimono, e eu chego muito suado em casa, então eles sempre estavam perguntando. E o jiu-jitsu, ele tem uma mosquinha que a hora que ela te morde, assim, você fica a vida inteira fissurado no jiu-jitsu. E eu sempre tive vontade de levá-los, mas na minha estratégia da cabeça, nunca posso forçar. Porque se eu forçar, não vão querer. E eles começaram a pedir pra ir. Eu falei, não, vocês não vão não. Mas por quê, papai? Não, agora não, outro dia. E aí eu fui criando essa expectativa. E aí eu disse, quem quer ir no jiu-jitsu hoje? Sério, papai? Sério. Então vamos lá. E aí eu levei eles no jiu-jitsu. Então hoje eu tiro 2 dias da semana pra passar um tempo ali. 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia praticamente com eles. E aí, como eu faço... Eu entro, tem o professor, tem as crianças fazendo. Geralmente, as crianças são um pouquinho mais velhas que eles, mas eu entro no tatame, eu coloco o kimono, eu entro com eles, eu faço exercício com eles. Então, assim, é uma terapia ali. E você fica mais... A culpa diminui, né? A culpa diminui. É um jeitinho de dar uma abafada nela. E outra, como o meu trabalho, eu faço muito de casa, eu posso levar eles também entendem o meu trabalho, isso eu acho importante. E eles veem que eu não trabalho, isso é uma coisa que eu procuro falar muito pra eles. Nunca assim, ai, a mamãe tá indo trabalhar. Eu não quero que eles tenham essa relação com o trabalho, que não é a relação que eu tive, não é a relação que eu aprendi a ter. Então eu sempre vi meu pai indo com gosto trabalhar, minha mãe também, sempre se orgulhando que trabalharam a vida inteira, trabalham até hoje. Então isso eu acho que muda muito a relação com o trabalho. Então, assim, eu acho que assim, eu sou pé de boi, meu irmão é pé de boi, muito por causa do exemplo que a gente tem dentro de casa. Isso, pra mim, assim, educação pra mim é exemplo. Sim. Ponto. Não tem... Eu tô falando, mas não tô fazendo. Pra mim não existe, não entendeu? Funciona. Não existe. Eu não tenho essa memória de não ver os meus pais indo trabalhar. Meus pais acordam e vão trabalhar. E assim... Nunca passou pela minha vida não viver isso. Ter uma vida diferente. E é curioso porque tem um momento na vida adulta, um momento ali que você olha e fala, eita, na minha casa era assim, mas nas outras não eram, né? Porque você cresce com o software instalado já. Exato. Você não percebe que, não, mas calma lá, como assim? Mas tem a possibilidade de ser não diferente? Trabalhar? Eu não sabia, não me falaram essa não. Você sabe que uma vez um amigo meu falou assim, eu acho tão legal, né, que você trabalha. Eu falei assim, eu não entendi a pergunta. Eu falei, mas qual que era a outra alternativa? Trabalhar, respirar. Então. Não tem escolha? Foi muito doido. Daí eu já era adulta, tinha, sei lá, 26 anos, foi na Globo. Eu falei, que louco. Olha. Mas eu também acho que a gente se procura na vida. Então, como assim? As pessoas que eu me relaciono, 90% trabalham. Porque você não consegue criar muito laço com pessoas que têm essa visão diferente, né? E daí, quando eu tô falando trabalho, eu não tô falando só um trabalho financeiramente ativo. Isso, você falou uma coisa que lá em casa é muito importante. Por exemplo, e aí eu fui até... Logo no começo da Betina, que é a nossa mais velha, eu já expliquei pra Gabriela. Porque... tchau, filho, o papai tá indo. Onde você vai, papai? Vou trabalhar. Por quê? E aí atravessou, não lembro, acho que foi a Gabriela que falou. Pra alguma coisa relacionada a dinheiro. Eu falei, parou, vem cá, Betina, senta aqui. Então o papai trabalha, ele cria bairros para as pessoas construírem as casas. E olha, tem um monte de pessoa lá esperando o papai, que trabalha junto com o papai, faz um trabalho muito legal. E as pessoas compram, constroem a casa e moram lá dentro. Então, não é...
Claro, beleza, tem que ter o Tudo dinheiro, bem, tem que ter o resultado. Mas não imprimir isso dentro da cabeça deles, né? Que o trabalho tem que ser pelo dinheiro. Eu acho isso interessante. No fundo, eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Sim. Se é por uma questão financeira, se é por uma questão emocional, se é por... Então, assim, uma pessoa que faz um trabalho voluntário e não tem uma questão financeira envolvida. Uhum. É um trabalho, entendeu? Se a pessoa acorda, ela tem que acordar e fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Esse produzir pode ter um resultado financeiro ou pode não ter um resultado financeiro. Mas a sensação de você saber que você é capaz de produzir alguma coisa é muito bom. É gostoso, né? É muito bom. Eu esses dias estava me deparando com um pensamento, porque eu comecei a trabalhar com 11. Nossa! Eu tava meio não querendo nada com a vida, e meu pai falou, você vai trabalhar. Colocou eu para trabalhar no escritório de engenharia, porque eu tinha vontade de ser arquiteto, acabei que não fui pro lado da arquitetura. E um escritório de engenharia que projetava casas, enfim, e fazia também projetos dos nossos loteamentos. E eu fiquei lá dos 11 aos 14, depois eu saí de casa para estudar. Então morei sozinho dos 14 aos 17, e depois voltei, porque daí a São Bento já tava com musculatura muito grande. Ele falou, preciso de alguém para me ajudar. E eu voltei para São Bento. E eu sempre tive, desde criança, uma visão de que eu vou trabalhar e um dia eu vou parar. Não sei se por ter sido forçado a entrar ali no trabalho, eu sempre vi os meus pais, mas com 11 ali me chateou, me aborreceu. Então, um dia eu vou lá construir o meu patrimônio e vou me aposentar e vou parar. E eu tinha isso. E esses dias eu trombei com esse pensamento de novo, porque eu nunca mais tinha pensado nisso. Falei, meu Deus do céu, eu nunca vou parar. Não precisa ser nesse ritmo, não precisa ser na São Bento, não precisa... Às vezes eu vou estar lá com 80 anos dentro da São Bento, às vezes eu vou estar fazendo outra coisa. Mas tem que produzir. A cabeça tem que funcionar. E você sabe que eu acho que... daí pensando até num olhar mais feminino, assim... Você saber que você é capaz de produzir te traz uma sensação de liberdade muito grande. Traz. Então, e isso eu acho que é uma coisa muito da minha geração, né? Por isso que eu acho uma bênção, assim, eu trabalhar. Uma bênção, não tô brincando. Porque... eu acho que você se torna uma pessoa mais interessante. E daí, de novo, gente, quando eu tô falando trabalho, eu não quero que isso se restrinja a uma questão financeira, entendeu? Então, eu tenho uma meta. Por exemplo, outro dia eu conheci uma pessoa que ela optou por fazer homeschooling com as crianças. Legal. Gente, eu fiquei chocada com ela. Eu fiquei chocada com a dedicação. Então, quer dizer... Não, e dá um trabalho, porque a Gabriela e eu, a gente acompanha algumas homeschoolers, a gente gosta da ideia, não pratica, mas a gente acha interessante e dá um trabalho. Um trabalhão. Eu falei, gente... Quantas crianças? Geralmente, quando é assim, são várias. Então, 4. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mães católicas homeschoolers. Tipo, eu falei, gente, o nível de produtividade dessa pessoa, porque assim... Ela dava conta da casa, dava conta da educação dos 4 e é isso. E eu vou apostar com você aqui ao vivo. Eu faço Pix. Crianças extremamente bem educadas. Super. Fora do padrão. Mas, assim, imagina pra essa mãe. Claro. Quer dizer, então, não era uma questão financeira. Sim. Mas é uma pessoa mais que produz. Importante ainda, inclusive, né? Que é a criação de pessoas boas. Então... você saber que você é capaz de produzir, eu acho que muda a tua relação com a vida. Sim. Entendeu? E é isso, te traz uma liberdade, porque você sabe que você não tá... Enfim... A gente fez um trabalho esses dias aqui internamente com a equipe de comunicação, marketing, né? De assistir uma série da Netflix, Blue Zones, não sei se você viu. Em português eu acho que é Viver até o 100, como é que ficou? Viver até o 100. É um cara que ele estuda Blue Zones há 20 anos. E as Blue Zones são o quê? Regiões do mundo onde a incidência de centenários é muito grande. Então, pessoas com 100 anos. E aí ele foi entender por quê, né? Quais são os aspectos que fazem essas regiões, porque se tem algo geográfico acontecendo ali, talvez é um conjunto de fatores, né? E aí ele percebeu algumas coisas, e dentro dessas coisas incomuns, ele percebeu fatores comuns nas Blue Zones, e dentro desses fatores estava ele chama de Ikigai lá em Okinawa, no Japão, né? E na Costa Rica eles chamam de plano de vida, que é nada mais que propósito.
Então, você acordar e ter algo para fazer por alguém ou por você, ou enfim, ter essa produtividade. E aí ele mostra isso e vai mostrando até alguns estudos, além de outras coisas, o quanto isso impacta na longevidade. Você acordar e ter o que fazer. Ter o porquê acordar. Porquê ir produzir alguma coisa aquele dia. E como essas pessoas que produzem algo, elas continuam vivendo, porque a cabeça ela continua ativa. Operando, né? Exatamente. E aí ele coloca que frequentemente essas pessoas, quando elas são tiradas desse ambiente em que elas produziam, então ele mostra lá o japonesinho fazendo uma marcenaria ali, artesanal, a outra cuidando de uma horta, o outro tem um gadinho lá na Costa Rica que ele cuida. Quando elas são tiradas desse ambiente, elas adoecem muito rápido. Então é curioso como duas coisas que a gente conversou aqui, essa questão do propósito, e tem uma outra que eu até estava falando ontem com o pessoal da Cosentino. Comunidade, a vida em comunidade. Você falou de ter os amigos, igual ontem teve um momento ali que a gente tava jantando e a mesa tava cheia, a gente tava em 11 ali. Eu sei pelo cálculo da quantidade de carne. A gente tava em 11 ali. E assim, a mesa viva e as pessoas conversando, as crianças já estavam dormindo, mas geralmente elas estão brincando ali ao redor. E ele fala que a gente vive uma epidemia de solidão. Porque a gente está rodeado de pessoas, mas o celular, principalmente, a gente está o tempo todo ali nos isolando. E ele fala que tem estudos que mostram, e estudos bem sérios, né? Que essa vida em comunidade impacta em 15 anos na longevidade. Olha. Que talvez seja, eles ainda estão estudando, mas talvez seja um dos fatores que mais impacta a longevidade das pessoas, se elas vão viver bem melhor, é essa vida em comunidade. E é legal ver o quão a gente parece que vive mais feliz ali dentro da casa, né? Uma casa montada dentro do próprio Hectares, mas pode ser em outro lugar, não tem problema algum. Você tem uma sensação que parece que vive mais feliz, que a vida é mais leve, sabe? Mesmo com a correria do dia a dia. Lucila, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Hoje, dentro do Casa de Valentina, qual que é a sua visão pro futuro? Não sei. Mas pensa sobre ou tá deixando rolar? Tô deixando rolar, sabia? Agora eu tô deixando rolar. Isso, né? Mas isso é uma coisa que me aflige um pouco, porque eu sempre tive, e eu acho importante ter um planejamento médio e longo. Na verdade, é o seguinte, não é que eu tô deixando rolar. É a cabeça corporativa vindo aí, exigindo esse planejamento médio e longo prazo. Eu tenho uma vontade muito grande de criar um braço no Casa de Valentina que é relacionado a garimpo. Eu adoro garimpar. É uma coisa que me dá muito prazer. Acabou de tornar sua fã número 1 em fã número 0 agora. Que ela adora garimpar. 0 que eu digo mais fã ainda. Eu adoro garimpar. Acho que tem muito a ver com o momento de mundo que a gente vive. Mas eu não quero colocar isso no meu roadmap, entendeu? Tipo, tenho que fazer isso até tal data, porque eu quero... Porque eu... Assim, porque eu não quero ficar angustiada com isso. Sim. Mas, se você me perguntar, dos meus hobbies, esse é o que mais me dá prazer. E como ele me dá muito prazer, eu acho que eu gostaria de fazer isso... profissionalmente, assim, profissionalmente não, mas de uma maneira lucrativa. Do mesmo jeito que você faz hoje. Hoje é o Casa de Valentina. Então, a médio e longo prazo, eu tenho esse bichinho aqui, sabe, me acompanhando. Mas não é uma coisa que eu quero fazer agora, porque eu quero fazer daqui a alguns anos, entendeu? Porque eu acho que agora a minha vida tá tão corrida, e daí pra você fazer vai ter que perder qualidade de tempo com a família. Eu vou perder da própria minha casa quarta de Valentina, tarde e minha sexta-feira. E isso, eu quero realmente estar com as crianças. Mas eu tenho isso que caminha junto comigo, assim, sabe? E hoje tem uma visão dentro ali do Casa de Valentina mais corporativa de, às vezes, sair você da frente do negócio, ou às vezes é algo que você nem pensa também? Não penso. Não penso. Eu acho que, assim, quando eu não estiver mais aqui, talvez não tenha mais o Casa de Valentina. Isso é bom. E assim, durante muito tempo, eu não estava mais bem resolvida, eu não estava bem resolvida com isso. E de um tempo pra cá, eu converso muito com uma amiga minha
que ela faz consultoria para ela falou, por que você tem essa? E tudo bem não ter, entendeu? Porque eu acho que eu carregava um pouco esse negócio de deixar um legado, deixar uma empresa. E assim, qual a necessidade pra disso? Quem, né? Assim, é uma coisa muito específica. É um mercado muito específico. Não sei nem se as crianças vão querer trabalhar com isso. Sim. E eu não construí o Casa de Valentina pra isso. Eu construí o Casa de Valentina pra mim. E Exatamente. tudo bem, quando eu não estiver aqui, talvez não esteja mais Casa de Valentina. E tá tudo certo. Então, hoje, tá tudo certo. É o que você falou. Mas por um tempo não tava. Não, né? É o que você falou da tendência da casa. As pessoas estão deixando cada vez mais de fazer casa pros outros, né? A egotetura, eu anotei aqui, eu gostei bastante. De fazer a casa ali pra mostrar pra alguém um status ou, enfim, e mais pra se adaptar às próprias necessidades de vida e valores. E eu acho que essa sua visão de business, ela é muito interessante, porque você criou pra você, porque você gosta, porque você faz do seu jeito, que é um jeito único, que ninguém mais faz. Pode ser que tenha alguém que faça parecido, mas tem muita originalidade no seu trabalho, e a prova é disso que você tá desde 2008, nessa jornada, e as pessoas criam uma necessidade de Lucila, contrata gente e tira o seu rosto pra poder crescer e daqui a pouco vai ser comprado. Tipo... É que eu vivi isso, né? Na época do Marketplace, eu vivi isso. Eu tinha uma equipe muito então grande. Você já passou por essa jornada dentro do Casa de Valentina. Caos. Ali, Caos. Eu falei assim, esquece! Não quero. Mas então, o Marketplace, ele saiu de cena por causa disso, inclusive? Como é que foi? Foi por causa disso, porque eu tava prestes a ter meu primeiro filho, num nível de estresse insuportável, e que daí eu falei assim, eu tenho várias coisas que eu quero melhorar na minha vida, mas eu não quero melhorar para ser maior em termos de equipe, faturamento, sim, mas assim, eu não tenho mais. E eu vivi isso de ser muito grande, ter muita equipe e ter uma estrutura enorme. Eu tinha isso. Eu falei, não tá legal. Eu tô triste, tô irritada, eu tô chegando tarde em casa. Quando eu chego em casa, eu sou uma companhia desagradável. Não quero. Sim. Então, o fato de eu ter vivido e ter aberto mão também foi importante. Entendeu? Eu falei, cara, não tá fechando a conta emocional pra mim. Esses dias a gente gravou com 2 arquitetas daqui da cidade, o episódio ainda não foi ao ar, vai depois do seu. E a gente tava conversando sobre isso, porque eu falei que as meninas que vieram de baixo, construíram a estrutura, elas têm um escritório muito bacana aqui hoje, e aí eu perguntando pra elas, e tem uma visão de expandir, e ter equipe, crescer, e elas falaram, Vitor... Hoje não. E aí eu brinquei, eu falei, depois do 20º funcionário, todo mundo repensa. Não, quero crescer, ser o maior, e vai ser assim, e vai ter lá uma laje inteira com um monte de arquiteto trabalhando pra mim. A hora que bate 20 na equipe, você fala, meu Deus do céu, como é que eu cobro mais e fico desse tamanho? Não, por que eu fiz isso comigo? Exatamente. Porque pra mim foi 22. Eu tinha 22 pessoas. Olha aí, ó. 20, pode colocar aí. O número 20 é o mágico. É isso. Ele divide. Ou você vai... Ou você gosta. E eu acho lindo quem gosta, admiro. E querendo ou não, por exemplo, hoje a São Bento tá com uma equipe de 150 pessoas. Faz parte do business. Sim, não esse ramo eu não tenho tem como. A não ser que eu fosse algo muito pequeno. Eu teria que ter o terceirizado também. Então, acaba que você tem a equipe própria, controla a qualidade desse material. Mas é curioso porque as pessoas às vezes falam, principalmente por causa do Hectares. Venham para Campo Grande, para Cuiabá, para Campinas. Que eu te falei, todo mundo que vem de fora me conta fala, mas vocês não vão sair. E assim... A São Bento ela tem um tamanho muito bom pra gente. Ela é uma empresa da nossa família, familiar. E a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Então, poxa, você teve lá em casa, morar melhor que aquilo só se comprar o Taj Mahal, eu não sei. Então, assim, a gente tem um fluxo financeiro muito bom. E aí você tem a expansão só pra faturar mais. Eu vou mudar a marca do quê? O que eu vou mudar no meu dia a dia? Por que eu preciso faturar mais? É só o jogo pelo jogo? Pode ser. Às vezes tudo bem. Mas ok, vamos olhar pelo outro lado da lista. E as crianças? Eu vou conseguir acordar
com elas todo dia de manhã e fazer o café da manhã delas e trocar a roupa delas todo dia de manhã e estar ali naquele momento e ir em casa almoçar todos os dias, que eu faço, todos os dias eu almoço em casa. E as crianças estão lá brincando e depois elas almoçam e vão tirar o soninho da beleza que a gente fala, que é a sonequinha depois do almoço. E final do dia, às vezes eu chego e eles já estão dormindo, que eu chego um pouco mais tarde do treino. Às vezes eles estão acordados. Se eles estão acordados, eu passo lá e dou um beijinho em cada um. Aí o Augusto fala assim, toda vez, por que você tava suado, papai? Papai tava no jiu-jitsu, filha. Amanhã eu posso ir com você? Amanhã é o seu dia de treino. Então, assim, ter essa dinâmica só pra poder faturar mais, pra gente a conta não fecha. Pra deixar um legado, legal, um motivo até um pouco maior. Mas eu tenho 3 legadinhos lá em casa, sabe? Que a gente tá criando todos os dias. Então, pra gente hoje, pra São Bento, não tá fazendo sentido sair. E é muito curioso, porque você passou por essa mesma jornada, né? Das pessoas quererem, o mercado querer que você cumpra um caminho tradicional e você falar... E eu acho que tem que ter, assim, por isso que a gente é diferente, diverso, né? Porque tem gente que não conseguiria viver sem escala. Sim. Exatamente. E ainda bem que tem, porque eu sou consumidora dessa galera, né? Então, e eu falo, todo negócio é válido. São negócios que os dois funcionam, mas cada um... E é o que eu acho que a gente tem que ter essa verdade com a gente. Tipo, pra mim, eu gosto. Eu tenho essa... Eu já tive. Eu queria... eu vivi, sei lá que época, mas todo mundo... escala. Todo negócio tem que ter escalável. E daí eu vivi esse... Uau, escalar. E assim, eu falei, cara, não Em 2019 eu fui fazer uma imersão lá em São Paulo com o Rony Meisler da Reserva e o Gustavo Caetano. Eram uns empreendedores grandes, era um grupo de 25 pessoas, então um cluster bem fechadinho ali, algo com ticket alto. E a gente passou 2 dias dentro do hotel, das 7 da manhã às 11 da noite juntos ali, jantamos, almoçamos. E foi o Bernardinho lá do vôlei, e foi uma experiência bem bacana. E o curioso é porque a gente estava em 25 empresários. E dos 25, só eu não falava. Meu desafio é escala. Eu falei, gente, mas será que eu tô tão... É porque você parece que você tá errado. Sim, que você é uma aberração. Eu sou errado, né? Tem que ter escala. Mas... E a gente vai pensando e a coisa vai funcionando. Porque tem negócio. Se a gente quisesse escalar, funcionaria também. Mas é uma outra jornada de vida. Então você vai escolhendo pra onde você... E é isso, ainda bem que tem a galera que gosta disso. Com certeza. Né? Precisa ter. Ô, Lucília, deixa eu te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Diga. O pessoal te para na rua? Pede foto? Não. Mas quando eu não tô, se eu tô aleatória, assim, quando é uma coisa do nosso mercado, então alguma feira, alguma você vai numa casa cor, você não anda. Daí tem. Mas você sabe que é engraçado isso. Eu acho que o público que acompanha o Casa de Valentina, eu, por exemplo, se vejo uma pessoa que eu acompanho, eu vou, converso, tal. Às vezes eu tiro uma foto. É raro eu tirar foto. Mas eu vou, converso. E daí eu acho que o público é muito parecido comigo. Tipo, várias vezes eu tô andando e o jeito que a pessoa olha, eu já falo. Acompanha o Insta, acompanha o YouTube. E eu acho muito legal, muito legal. Então, o que eu mais vejo é isso. Dá uma olhada, assim. Olha que legal. E algumas vêm, algumas falam. E eu adoro. Não, com certeza. Adoro. Mas o que eu mais percebo... O que eu mais percebo é isso. Não é muito um público tipo... Uau, deixa eu tirar uma foto, sabe? Sim. Mas... Eu falo isso não te tratando como uma celebridade. Você é uma pessoa muito genuína, isso é bacana. Mas eu falo justamente, nem por número de seguidores, de inscritos, de views, mas porque eu percebi que são pessoas que gostam de você. Eu acho muito legal. O elogio que as pessoas vieram fazer pra mim quando eu postei que a gente tava junto sobre você, não foram aqueles elogios infundados ou... ela é top. Não. Poxa, a Lucila tem uma visão. Então, olha, até teve um cara que falou, juntando vocês dois, vamos ver o que vai sair. Porque tem uma visão de vida semelhante, né? Então, parabéns. Obrigada. Eu vou te contar uma história engraçada que aconteceu antes de eu vir pra cá. Fui levar minha filha numa festa. Minha filha tem 6, né, a Tereza? Daí ela tava com um amiguinho de 6 anos também. Certo. Cheguei, eu tava com uma roupa bem, assim, chamativa, colorida. Daí o menino virou e falou assim, nossa, você é mãe da Tereza? Eu falei, sou mãe da Tereza. Eu falei, adoro minha roupa, né? Eu sou mãe da Tereza. Ele, minha avó te acompanha. Você não tem? Eu falei, sua avó te acompanha. Ela me mostrou. 6 anos. Ela me mostrou você no Instagram. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou,
Mas eu não achava que você era mãe da Tereza. Você é bem melhor no Instagram. Eu falei, você não gostou pessoalmente? Não gostei. Acho que você pode melhorar. Adorei seu conteúdo do Instagram. Pessoalmente, nota 2. Não, nota 2. Pessoalmente, pode refazer. Falei, gente, criança é muito genuína. Exatamente, o duro da criança é isso, que não tem como. Às vezes a Betina manda algumas, a Gabriela fala, Betina, pelo amor, deixa. Criança. Daí a Tereza ficou olhando, eu falei, então tá bom. Mas eu sei o que foi. Que eu não uso filtro no Insta, mas eu sempre tô maquiada. Eu fui pegar a Tereza, tava sem maquiagem. Tava no dia a dia, acabei de lavar a casa, coleguinha. Pega leve com a tia. Mas eu achei maravilhoso. Um pela avó me acompanhar e o outro pela genuidade. Muito bom. Né? Lucila, obrigado. Obrigada, adorei de verdade, também. Gostei muito. A ideia era a gente ter essa conversa leve. E a gente já teve um pouquinho ontem. E seja bem-vinda. Eu sei que você já esteve em Dourados, conhece aqui a região. Mas a gente ficou muito feliz em te receber. Sempre que estiver por aqui, conte com a São Bento, com Hectares. Obrigada. Por enquanto, o quarto de visita da casa do Pineca está sendo ocupado, mas assim que eu sair, tem pouso Daí lá. eu quero conhecer quarto a tua para as casa crianças. nova. A gente vamos organizar um open house da minha casa. E quero comer também um sanduíche que já me falaram de requeijão que tem lá no café. O pão casquinha das meninas da CIS. E eu vou falar pra você que eu tomei café da manhã hoje lá. E aí eu sentei e falei, vou pedir um pão casquinha. Não, mas eu já comi ontem fora da dieta. Aí eu pedi um ovo mexido com um pão integral. Mas o pão casquinha é um maravilhoso, já tô sabendo. Obrigada. Eu que agradeço. E você que acompanha sempre a gente aqui, se inscreva no canal. Eu falo pra vocês clicarem no sininho, quem gosta. Eu não gosto de notificação, mas se você gosta, clica lá no sininho e acompanha os nossos próximos episódios do Construindo o Futuro.